Paz do Senhor Jesus, coordenadores, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais uma videoaula, mais um subsídio para os professores. Lição de número 12, Harmonia Familiar, a importância da obediência e da honra aos pais. Comigo para comentar a lição de número 12, presbítero Alexandre. Paz do Senhor, meus amados irmãos, professores, uma grande honra estar aqui para comentar a lição de hoje, que é a lição de número 12, né? Que vai estar tratando da harmonia familiar e a importância da obediência e da honra aos pais. O texto-chave, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, que está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 2, e o para refletir a obediência e a honra aos pais são mais do que uma obrigação, são a chave para uma vida longa e abençoada conforme o plano de Deus. A leitura bíblica está registrada em Efésios, capítulo 6, dos versos 1 ao 4. Primeiro versículo: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2: Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui a leitura bíblica podemos dividir em dois tópicos aqui, dos versos 1 ao 3, a responsabilidade dos filhos, e no versículo 4, a responsabilidade do pai concernente à harmonia familiar. Achei bem relevante, bem interessante aqui esta imagem colocada na parte superior da lição, onde nós temos aqui o pai, o filho e o neto, né? Num momento de entretenimento. E aí eu fui fazer uma pesquisa, perguntei para algumas pessoas sobre o que elas poderiam sugerir um tema para essa imagem aqui, né? Achei bem relevante, bem interessante, porque resume um pouco de tudo que é uma harmonia familiar, independente da idade aqui, né? Nós vemos que o neto está com o avô aqui, possivelmente, então é um entretenimento que perdura, uma harmonia familiar que perdura ao longo do tempo. E aí algumas pessoas passaram, e eu quero só mencionar 4 temas que me passaram. Primeiro, o valor das relações intergeracionais. Um outro tema, que é semelhante a esse primeiro que eu lhes falei, a importância da interação entre gerações. Outro tema, a função do brincar como ferramenta de inclusão e bem-estar. E o quarto, família, projeto de Deus. É mais uma interação, mais um quebra-gelo aí que você pode estar fazendo com a sua classe ali no domingo. Essa lição, harmonia familiar, é oportuna esta lição. Por quê? Revisitar esse tema contido no Decálogo, os 10 mandamentos, é mais urgente. A sociedade na qual nós estamos inseridos e a mídia incentivam muito o desrespeito aos pais entre as crianças. Um dia uma criança de 5 anos perguntou, e ao ser corrigida pela mãe, ela disse: vou ligar para a polícia. Ou seja, onde ela ouviu isso, né? Então, filmes que fazem apologia da rebeldia, vidas sem rumo, sementes de violência, e é importante que os pais entendam e precisam estar presentes até na questão do que os seus filhos estão assistindo. Certa vez minha filha estava em casa, ela estava na cozinha e os meus netos assistiam um filme na sala. Aí ela foi para a sala e ela disse para os meus netos: não quero que vocês assistam esse filme. Achei interessante, por quê? Pais presentes, eles sinalizam caminhos, eles estimulam a amizade, a interação, com isso eles podem discipliná-los com mais assertividade. Então, honrar está contido nos 10 mandamentos, né? Envolve a orientação de Deus nos relacionamentos humanos. Por exemplo, no Decálogo, os 4 primeiros mandamentos vai falar sobre o relacionamento do homem e Deus. E depois, do 5º até o 10º, vai falar do relacionamento com o próximo.
A palavra hebraica para honra é kaved, que significa pesado ou que pesa. Então, honrar aos pais é dar devido peso à sua posição, é dar-lhes o reconhecimento que merecem sua autoridade dada por Deus. Então, honrar o que é? Simplificando, honrar é cuidar, é obedecer, ouvir o que dizem, ou seja, estar pronto para ouvir os seus pais. Jesus nos dá uma breve ilustração de honra aos pais. Jesus, quando estava ali na cruz, ele pede para o seu amigo João, que está registrado em João capítulo 19, versículo 26 e 27, vai dizer, olha, João, esta é tua mãe, cuida dela. Então Jesus também honrou seus pais, até mesmo no fim da sua vida. Mas quando começa essa honra aos pais? Em que idade começa essa honra aos pais? Começa cedo. Por exemplo, quando 3, 4 anos, a criança precisa guardar os brinquedos. Então, nós entendemos que desde pequena a criança precisa ser estimulada a obedecer aos pais, né? Algumas vezes, quando estamos em família, ou almoço de família, eu peço para o meu neto ou minha neta, que está entre 9 e 10 anos, olha, faça uma oração de gratidão por esse almoço em família. E eles fazem isso. Então, a harmonia familiar é isso, é envolver os filhos no que eles podem contribuir, nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas, né? Esse cenário aqui, presbítero Alexandre, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos irmãos Efésios, é um cenário onde que o sistema romano, ele dava ao pai poder absoluto sobre os filhos. Então, por exemplo, se o pai resolvesse vender o seu filho à escravidão, ele teria todo o direito. A vida infantil naquela época não tinha valor. E aí o apóstolo Paulo, ele chega para nós, nesses 4 versículos, vai nos parar e levar-nos a refletir sobre a importância da harmonia familiar. Jesus também ele vai quebrar essa questão, ele vai valorizar as crianças. Em determinado momento, as crianças são levadas até Jesus, os discípulos querem impedi-las, mas Jesus, lá em Mateus capítulo 19, 14, vai dizer, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Então é importante isso, nós temos o dever dos pais, né? A preocupação natural de um pai cristão deve ser a nutrição espiritual e o desenvolvimento saudável de seus filhos e filhas. Nós temos na Bíblia uma questão até interessante de Manoá, que é o pai de Sansão, quando a esposa de Manoá era estéril, não podia gerar filhos, e aí tem a visitação do anjo. E o anjo vai dizer para ela, olha, você vai ser mãe. E aí ela conta para o seu marido, o anjo sai, ela conta para o seu esposo Manoá, que teve a visitação do anjo, e aí Manoá faz uma oração, olha, que o anjo retorne para nós novamente e nos ensine como vai ser o menino, nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Juízes capítulo 13, versículo 8 a 12. Então, que possamos ter essa mesma visão de Manoá, pedir a Deus que nos oriente, que nos capacite para dar continuidade à orientação dos filhos. Eu já sou avô, né? E os meus netos, sempre eu tenho um momento de interação com eles. Em dado momento, quando eles iam no final de semana em casa, avô, conta uma história. E eu contava uma história para eles, né? Quando eles tinham menos idade, né? Contava uma história. Então, seja acessível, pai, avô, seja acessível para que a harmonia familiar, você desenvolvendo essa harmonia familiar, você possa também ensinar os seus filhos a obedecer e também a honrar aos pais. Presbítero Alexandre, essa iniciação da criança, 3, 4 anos, ela entender que ela tem, assim, digamos, responsabilidades em algumas coisas, já é um início de um ensino para que perdure esse ensino por mais tempos na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude. O que o irmão tem a comentar sobre a questão, quando começa essa obediência aos pais? Tem que começar no berço. Salomão vai dizer, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. Então é importante os pais saberem das obrigações que eles têm de estar colocando a criança no caminho certo.
do caminho correto. A criança, nos seus primeiros anos de vida, está sendo formado o caráter dela, né? Então, a gente tem que trabalhar, né? Disciplinar a criança, educar a criança. Eu vou citar o exemplo, pastor Rubens, dos meus filhos, né? Sim. Logo que eles nasceram, né? Quando eles começaram as primeiras palavras, né? Quando eles começaram a andar, né? A gente já começou a ensinar para eles, né? A minha esposa começou a ensinar eles a arrumar a caminha deles, né? Começou a ensinar para eles pedir desculpa, né? Pedir por favor, ensinar o que é certo, o que é errado, né? E o mais importante disso tudo, pastor Rubens, foi ter levado eles para a igreja, para eles terem ouvido a palavra, aprendido a honrar não só os pais, né? Mas também a Deus, né? A temer a Deus. Isso foi, eu acho que o marco mais importante. Isso numa idade que o irmão está falando, 6 anos. Não, 2 anos. 2 aninhos. 2 aninhos. Apesar que desde de eles beber, né, a gente já Levava a para a gente, igreja. eu e minha esposa ia para a igreja, não tínhamos com quem deixar e a gente nem cogitava pensar em deixar eles com alguém, né? Sim. E a gente levava eles, né? E eles iam com a gente desde Pequeno. pequeno. Então, essa é... Então, o pastor Rubens, hoje eu brinco com eles, eu falo que eles foram mais privilegiados do que eu. Porque eu, quando eu nasci, né, meus pais eram católicos, eu nasci no catolicismo. Eu fui conhecer Jesus com 22 anos de idade, né? E eu falo para eles que eles são mais privilegiados do que eu, porque assim que eles nasceram, eles já foram apresentados, já foram encaminhados, né? Então, eles aprenderam desde a infância. Né? Legal. Desde a infância. Então, é a obrigação dos pais. Sim. Fazer isso daí. Hoje, devido à rotina intensa, à agenda, né, lotada de compromissos, há uma negligência dos pais em terceirizar isso, né? Ou a babá eletrônica, ou celular e televisão, então acaba negligenciando que lá na frente vai ser uma cobrança, né? Vai. A negligência vai trazer talvez um caráter, né, comprometido, né? Ou indefinido, ou um caráter que vai comprometer a sociedade como um todo, e a criança não teve esse tempo do pai presente, né? É diferente do pai presente, ou que só dá vou dar um dinheiro para você, brinque aí, não tem aquele tempo de qualidade de conversar com a criança. Isso não é tudo, isso não é tudo. Eu acho que a criança, ela quer, ela deseja, ela precisa dos pais presentes. Ela se alegra disso, Sim, né? Da presença do pai, de conversar, Nossa, de muito, interagir, né? Muito. Eu vejo assim, pastor Rubens, que às vezes a gente ia levar os nossos filhos para a escola, né? E eles se alegravam, eles falavam para os coleguinhas, meu pai, minha mãe. Legal. E eles se alegravam disso, né? Sim. E eu acho que tudo se torna mais fácil quando você pega desde a infância e começa a ensinar, tudo se torna mais fácil. Sim. Né? Se você deixar para educar a criança na adolescência, vai se tornar um pouco difícil. Sim. Né? Vai se tornar um pouco difícil. Então... Que já é a questão da rebeldia natural, né? Eles estão naquela fase de transição. De querem impor também, isso. querem impor a voz também. Pastor Rubens, eu vou falar para o pastor Rubens e os professores, né, que estão nos assistindo, que não é fácil. Também não é impossível, né? A gente tem que, às vezes, tirar um tempo. Temos que fazer de tudo para tirar um tempo para estar presente com eles, né? É corrido, mas a gente tem que, às vezes, abrir mão de alguma coisa, como eu já abri mão, né, de certas coisas, deixar de fazer para poder atendê-los. Sim. Né? E isso valeu muito a pena. Legal. Valeu muito a pena. Falando de pais e filhos, eu quero sugerir aqui, eu tenho que citar para vocês alguns livros, né, que são interessantes. Pais brilhantes, professores fascinantes.
2. A experiência da mesa. 3. Seja o líder que sua família precisa. 4. O mundo precisa de um pai. E 5. Os 10 mandamentos para os dias de hoje. Por exemplo, pegando um gancho aqui de pais brilhantes, professores fascinantes, Augusto Cury ele conta os 7 pecados capitais dos pais educadores. Primeiro, corrigir publicamente, expressar a autoridade com agressividade, ser excessivamente crítico, obstruir a infância da criança, punir quando estiver irado e colocar limites sem dar explicações. Quinto, ser impaciente e desistir de educar. Sexto, não cumprir com a palavra. E 7º, destruir a esperança e os sonhos. A Experiência da Mesa é um livro bacana também, interessante, que vai falar que a mesa é um lugar de propósito, é um lugar de provisão, é um lugar de participação. Terceiro livro fala do Seja o líder que sua família precisa. É até interessante, nós temos na Bíblia, presbítero Alexandre, o caso de Isaac e Rebeca, né? Como que foi aquela situação dos filhos ali, o filho predileto do pai e o filho predileto da mãe, gerou uma situação... não muito agradável, né? Eu estava lendo essa semana Gênesis, né? E quando Isaac se casa com Rebeca, eles têm 2 filhos, né? Que é Jacó e Esaú, né? E uma coisa interessante que vai dizer ali, que Isaac ele amava mais a Esaú. E Rebeca amava mais Jacó. E isso daí trouxe consequência, né? Trouxe consequência. A gente vai ver que depois Jacó, ele toma a bênção que era de Esaú, Esaú não gosta, Esaú coloca no coração de matar o próprio irmão. Jacó ele foge, 20 anos depois ele vai se encontrar com Esaú, meio temeroso ainda, né? E ali eles se abraçam, eles choram e eles fazem as pazes, né? E isso é engraçado que aconteceu também, Jacó levou isso para ele, porque depois quando Jacó ele se casa, ele tem 12 filhos e a Bíblia vai dizer que ele tinha um filho predileto. E esse filho predileto dele era José, a ponto que os outros irmãos de José, né, criaram um atrito com José por causa disso daí. E hoje é interessante, pastor Rubens, eu chego às vezes até a ouvir de colegas, né, colegas que têm 2, 3 filhos, ele fala, eu tenho um filho predileto. E eu falo, olha, é perigoso, se os outros 2 filhos seus ouvir isso, você tem que dar o amor igual para todos. Igual para todos. Né? Nós temos que ser imparcial. Sim. Né? Não amar um demais, o outro de menos. Cada um tem uma característica, né? Isso, mas a gente tem que amar igual. Igual. Tem que amar igual. Com os meus 2 filhos, a gente quando ia comprar algo, a gente comprava para os 2. Para depois ninguém falar, pai, você gosta mais do meu irmão do que de mim. Eu nunca ouvi isso em casa, porque a gente sempre procurou tapar essas brechas, né? Sim. E a gente vê, a Bíblia, pastor Rubens, ela mostra para a gente o que a gente tem que fazer e o que a gente não deve fazer também. Sim. Isso que aconteceu lá, né? Na vida é uma referência para nós, né? Para não fazer, né? Para não fazer. Já tá, né? Nós aprendemos com os erros dos outros. Aprendemos com os erros dos outros. Depois Jacó, eu acho que Jacó também não aprendeu, que Jacó levou isso para a vida dele também. E amava mais um do que os outros. Então os outros, a ponto de vender José. Sim. Né? Os irmãos já não se davam bem. Ideia inicial era matar José. Era matar José, era matar. Graças a Deus, Deus tocou no coração de um lá, que um falou, não vamos matá-lo, né? Vamos vendê-lo, né? Graças a Deus. Sim. Mas a intenção, tanto também que a intenção de Esaú era matar Jacó. Sim. Esaú disse, depois que passar o luto da morte do meu pai, eu vou matar meu irmão. E gerou até uma rebelião de Esaú, que aí ele foi casar com mulheres que seus pais não tinham ensinado dessa forma, né? Isso. Né? Então são uma série de situações complicantes por conta do favoritismo, isso. Né? Então eu pego isso hoje e falo, isso a gente não pode fazer. Vamos fazer, né? E isso é uma grande lição pra gente, né? Sim. Nós não devemos ter favoritos, né? Sim. Todos têm que ser favoritos, não um ou outro, né? Um ou outro, porque isso acaba abrindo portas, né? Brechas. Sim. Né? Interessante. Por que os filhos devem respeitar os pais? Eu coloquei aqui 2 respostas para essa pergunta.
Os pais devem ser honrados pelos muitos sacrifícios que fazem em benefício dos filhos, merecem ser ouvidos por causa da riqueza de experiência da vida que têm. Quando se fala do quinto mandamento, né, vida longa, honra aos seus pais porque terá vida longa, não necessariamente as pessoas que, né, que praticam essa honra aos pais vão viver até os 100 anos. Isso. E também não significa que alguém que morra jovem seja culpado de quebrar esse quinto mandamento, mas a promessa continua de pé. Os filhos que honram os pais recebem o dom da vida. Então é o mandamento com promessa, é o primeiro mandamento com promessa. A gente vê, pastor Rubens, os filhos que honram os pais, que amam os pais, a gente vê que eles vivem bem, né? E está aqui dentro da promessa, né? Dentro da promessa. Vão viver bem e vão ter vida longa, né? Sim, vão sim. estar debaixo da bênção do Senhor, né? Sim. E Deus é um Deus de princípio. Sim. Deus é um Deus de princípio. De disciplina. E a palavra, quando é uma promessa, ele cumpre a promessa. Ele cumpre a promessa. Né? E eu fiz algumas anotações aqui, né, falando dos filhos. A obediência aos pais é parte das obrigações dos filhos perante Cristo. Perante Cristo. O pastor citou um livro aí, eu sempre gosto de ler os livros do Paul Young Cho. Sim. Paul Young Cho, quando começou o seu ministério, hoje ele é falecido, né? Sim. Mas ele era conhecido como o pastor da maior igreja do mundo, né? Coreia do Sul, né? Coreia do Sul. E ele conta no livro dele que quando ele casou, iniciou o ministério, ele ficava mais fora de casa do que com a esposa, né? E isso acabou trazendo depressão para a esposa. E ele não entendia por quê, né? A ponto de um dia a sogra chamar a atenção dele e ele achar que a sogra estava sendo usada pelo diabo, e ele chegou na casa dele e foi expulsar o demônio da esposa dele. Mas não era. Aí um dia Deus chamou ele no particular e disse para ele: o seu maior ministério é a sua família. Não adianta você ser bênção lá fora e perder a sua família, que é o seu ministério. E a partir daquele momento ele começou a agir diferente. Sim. Né? Ele começou a sair com a esposa dele, ele falou: ó, toda segunda-feira vai ser sua, vou sair com você, nós vamos passear. E ele disse que aquilo curou a esposa dele, né? Porque ele se tornou presente ali. Sim. E ele entendeu que o maior ministério é a família. E hoje nós temos que entender isso, pastor Rubens, que o maior ministério que nós temos é a nossa família. E interessante que o irmão está comentando, quando os filhos vê essa harmonia entre o casal, tudo se torna mais fácil, né? Na questão da disciplina, na questão de conversar com os filhos, porque eles sabem que existe uma harmonia no casamento, nos pais ali. Isso. É bem interessante. E essa é também uma questão eclesiástica, né? Às vezes a pessoa, às vezes o pastor ou o presbítero, ou que tem um cargo eclesiástico na igreja, ele entende que ele precisa dedicar a obra do Senhor. É pertinente a isso, né? Mas ele também precisa ter em mente que antes do ministério houve a família. Deus instituiu a família, o projeto de Deus. Isso. Então, se a família vai bem, a igreja vai bem, a sociedade vai bem. Vai bem. Então, família saudável, sociedade saudável, igreja saudável. Igreja saudável. E nós temos um exemplo, o nosso maior exemplo é Jesus, porque vai falar lá em Lucas 2,51, que Jesus ele era obediente. Mesmo Jesus sabendo do seu chamado, do seu ministério, ele era obediente a José e Maria. Né? Lucas frisou bem. Sim. Que ele era obediente. E isso daí é o nosso exemplo, né? É o exemplo para os jovens. Né? Jesus, né, ele sabendo do seu chamado, do seu ministério, ele tinha consciência, mas ele mostrou obediência. Sim. Né? Para servir para nós, né? Para servir de exemplo para nós. O tópico primeiro fala da necessária obediência dos filhos. Necessária aqui é um adjetivo que significa algo que é de necessidade ou que não pode deixar de ser ou de se fazer. As crianças são um presente divino confiado aos pais para serem educadas no temor do Senhor. A nossa negligência prejudica nossos filhos de forma permanente. Repetindo, a nossa negligência, pais, prejudica nossos filhos de forma permanente. Os filhos somos projetados para crescer de forma particular
e precisamos ser moldados por pessoas que ocupem funções específicas em nossa vida durante as diferentes fases. Nesse livro, O Mundo Precisa de um Pai, Karsten, em seu livro aponta que os pais têm grande influência na criança quando? De 0 a 5 anos, de 6 a 11 anos, de 12 a 18 anos tem impacto dos colegas, 19 a 21 anos, 21 a 25 anos, impacto cultural. Então, nós, pais, nós somos oleiros sazonais, nós influenciamos os nossos filhos, né? E vamos deixar impressões digitais nos filhos, nas áreas emocionais, social, intelectual, física e espiritual. A espiritual não pode faltar, tem que ter, como o irmão falou, logo cedo levava os filhos para a igreja. E eu lembro que todas as manhãs de domingo eu chamava minhas filhas para ir para a escola bíblica. E às vezes elas não queriam ir, né? O sono e tal, adolescentes, mas na pré-adolescência, e sempre insisti com elas para que elas fossem na escola bíblica dominical, né? Então, elas não querem ir, eu vou desistir, não, eu vou insistir um pouco mais, né? Ter um pouco mais de Como o irmão encontra tempo para os seus filhos hoje? Seus filhos hoje estão com 19, 20 anos. Como que o irmão concilia trabalho, curso teológico, família, para estar interagindo com seus filhos? Hoje, os meus filhos, o mais velho tem 20, o mais novo tem 18, né? Eles são grandes já, né? Mas mesmo assim eles querem atenção ainda. Sim, interessante, né? É interessante. Porque 19, 20 anos é um jovem maduro, já, né, foi em formação, mas já tem consciência de muitas coisas, né? Eu tenho amigos que têm filhos, pastor Rubens, que já têm 15 anos, e eles não querem mais andar com os pais, eles têm vergonha dos pais. Eu falo... A grande maioria é assim. E os meus filhos, graças a Deus, eles querem andar com a gente, eles querem a nossa presença, né? Acho que foi um trabalho feito logo nos primeiros momentos, e aí criou esse vínculo, né? Criou. Como eu falei, o mais importante é a gente ter levado eles cedo para a igreja. Não foi fácil. Às vezes tinha domingo que tinha que acordar cedo, eles, pai, deixa eu dormir mais um pouco, mas a gente insistia, né? Deixa para dormir depois, a gente levava e valeu a pena. Sim. Né? Valeu a pena tudo isso daí. Tanto que com 12 anos de idade, um com 12 e outro com 11, quiseram se batizar, por livre e espontânea vontade. Sim. E eu não falei não. Eu disse Uma sim. decisão, né? Espontaneamente, eles Espontaneamente. Tomaram a decisão? Tomaram. Fui lá, assinei por eles, né? Uhum. E eles se batizaram. Um com 12, outro com 11 anos. Bacana. Tomaram Legal. a decisão. E hoje, o pastor Rubens, a gente tem que encontrar tempo. Sim. Hoje, eu chego do trabalho por volta das 5h30, 20 para 6. A minha esposa chega às 5 horas. O Aristo, mais velho, ele chega às 5h30 do Senai. E o Glauber, o mais novo, ele chega às 7, que ele estuda em São Caetano. Nesse tempo, eu chego, eu vou tomar meu banho, desço, tomo um cafezinho, né? E na hora que o Aristo chega, a gente já reserva um tempo para conversar com ele, perguntar como é que foi o Senai, né? Hoje ele estava todo conversador, né? Falando do professor dele que está dando aula no Senai, de um torno que chegou lá de R$2 milhões, das peças que ele fabrica. Legal, né? Puxar o assunto, né? Como foi o seu dia, já abre um leque de Às vezes eu pego no pé dele, eu falo, presta atenção, segurança em primeiro lugar, não vai... Ele, não, pai, eu sei. E às vezes, pastor Rubens, eu tenho que abrir mão, porque o meu curso é semipresencial, às vezes, né? Eu estudo mais em casa, às vezes eu só vou lá pro polo fazer a prova, né? E às vezes as aulas são gravadas, né? Então eu deixo para estudar mais tarde para dar atenção para eles, né? Vou estudar lá para as 9, 10 horas, vou dormir um pouquinho mais tarde, mas para dar atenção para eles. Legal. Né? Então, a atenção não é só quando está crescendo, gatinhando, não, andando, a vida toda. Vai ser a vida toda. Eu acredito que até...
até quando eles casarem, né? E casados, a gente de vez em quando vai. E eles vão pedir conselho, porque Sim, sim. eles vão ver a experiência. E quando eu não vou trabalhar de sábado, eles ficam felizes. Ah, o pai não vai trabalhar, vai estar com a gente, né? Legal. Aquele dia que o pastor ligou para mim, né, no feriado, né? Eu ia cozinhar para eles, né? Eu cozinho para eles, então eles gostam. Legal. Tópico 2. O senhor comenta, então, bênçãos para filhos que honram e obedecem aos pais. Nós estamos falando do mandamento com promessa, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Dá um breve resumo aí, o que nós... que a lição fala de benefícios tangíveis, que é perceptível, e benefícios intangíveis não é perceptível, não é percebido. Bênção na alma, alegria, felicidade, paz, sabe? Eu vejo no olhar dos meus filhos, na fisionomia, que eles são felizes, estão alegres, sabe? Essa é uma coisa que a gente não está vendo, mas a gente percebe que há paz interior neles. Sim, é uma bênção, né? A maneira deles conversar, né? A maneira deles tratar as outras pessoas. Quando vão dormir, eles fazem questão de ir lá desejar boa noite, né? E o engraçado, pastor Rubens, o contrário disso daí, né? Os filhos que não obedecem os pais, que não honram os pais, acabam atraindo para a vida deles a ira de Deus, sabe? A ira de Deus. Eu pego como exemplo os filhos de Eli. Filhos rebeldes, né? O pai negligenciou. O pai negligenciou, deixou os filhos. E consequência para o próprio pai. Próprio pai para a nação de Israel, porque além dos filhos ter morrido, perderam a presença de Deus, que era a Arca da Aliança, que foi levado pelos filisteus. A esposa de um A esposa, sabe? Então trouxe consequência ali, né? E aí a gente vê também, depois na vida de Samuel. A gente vai ver isso também. Samuel era uma bênção, era um profeta, era um juiz. Sacerdote. E a gente vai ver que os filhos de Samuel não andaram nos caminhos do pai. Só que Deus não cobrou tanto Samuel como cobrou Eli, porque os filhos de Samuel ele não permitiu que os filhos dele fossem sacerdote. Os filhos dele eram só juízes. Deus cobrou de Eli porque os filhos de Eli eram sacerdote. E trouxe maldição para a família, porque Deus falou que não iria ter mais na família de Eli sacerdote. Que todas que nascessem iriam morrer cedo, por causa disso que aconteceu. Né? Então, quando uma criança ela honra o pai, obedece o pai, traz a bênção de Deus sobre a vida dela, né? Bênçãos perceptíveis e imperceptíveis também. Né? A perceptíveis, qual que poderíamos falar? A maneira da criança se portar, conversar, tratar as outras crianças. A gente sempre pegou no pé dos nossos filhos para eles repartir os que tinham. Estava comendo salgadinho, tinha outra criança olhando, vai lá, reparte. Pergunta se ele quer, ele ia, oferecia, sabe? Hoje eles são assim, eles repartem as coisas dele. Sim. A gente não precisa nem mais mandar, eles repartem, né? E ao contrário disso, aquela criança que cresce em rebeldia, né, por negligência do pai, acaba atraindo sobre a vida dela a ira de Deus. E a gente vê muito isso daí, pastor Rubens. Hoje a gente vê pais na igreja, né, fiéis, estão ali, mas com problemas com os filhos. Filhos que que querem se suicidar, tirar a própria vida. Filhos com depressão. Uma das causas, eu estava vendo uma pesquisa que o índice de suicídio entre os adolescentes é alto. É alto demais. É uma média de 1.300, algo assim, adolescentes que tentam suicidado por dia no Brasil. Agora, por que esses adolescentes em fase de transição, eles estão tirando a própria vida? Porque há uma lacuna que não foi preenchida. Sim, que não foi preenchida. Né? Não foi preenchida. E ele está inserido numa família que ou a mãe ou o pai está sendo negligente. Digamos, pode ser outras causas, né? Mas tudo indica que há como o mundo precisa de um pai. No livro ele fala, e o comentarista Daniel Marçal também fala sobre essa questão, né? A orfandade, né? Pais ausentes, né? Eles trabalham, levam o pão à mesa,
né? Mas falta o tempo de Falta o qualidade tempo. com o filho. E nós temos que tirar esse tempo. Eu já tive a oportunidade de aconselhar jovens e os jovens se abrir, né, para mim e dizer: meu pai não me ama, minha mãe não me ama, né, não dá atenção para mim. Eu acho que essa seria uma das lacunas, né, que leva talvez os jovens A tomar essa decisão ruim, né? ruim. Tópico 3. O dever dos pais de não provocar a ira dos filhos. Agora sobrou para nós. Sobrou para nós. Isso também eu falo, pastor Rubens, assim como Deus cobra dos filhos que os filhos sejam obedientes, Deus também está cobrando dos pais, Sim, para que não provoque a ira nos filhos. sim. Eu quero voltar aqui um pouco no que um dos livros disse sobre essa questão. A ira dos filhos, né? Corrigir publicamente. Tá com o coleguinha ali, com os adolescentes, né? Expressar autoridade com agressividade. Uma certa vez estavam meus 2 netos. Aí um fez o outro chorar. Aí eu fui em defesa da minha neta. Aí daqui a pouco os 2 começaram a chorar. Eu falei: não, são crianças, deixa eles resolver o problema deles, né? Então, às vezes, a gente acaba entrando em áreas que, às vezes, é uma brincadeira, são crianças, estão ali, de repente, um discutiu com o outro, mas isso vai passar. E aí, às vezes, você entra numa situação, ser excessivamente crítico, obstruir a infância da criança. Não, não pode fazer, não pode brincar. Então, ser impaciente e desistir de educar. O Augusto Cury foi feliz nessa desistir de educar. Aí as consequências. As consequências. Pastor Rubens, eu não nasci num lar 100% bênção. O lar que eu nasci era um lar atribulado, né? E meus pais nordestinos, né? E o que eu mais via no meu pai, assim, que ele gostava de fazer comparação. E aquilo me deixava irado, né? A pessoa é melhor do que você. Você nunca vai ser nada na vida, né? E eu tirei lição disso. Eu falei para minha esposa: eu não quero copiar os meus pais. Eu vou quebrar isso. Eu vou quebrar, né? Eu não vou fazer com os meus filhos o que os meus pais faziam comigo, né? Com os meus filhos é diferente. Vocês vão ser bênção, né? Deus vai fazer vocês, né, progredir, né? Nunca procurei compará-los com outras pessoas, que isso daí machuca muito. Quando você compara uma criança com a outra e fala que a outra é melhor, meu Deus do céu, aquilo, sabe? E graças a Deus eu fui curado nessa parte aí quando eu conheci Jesus. Mas até os meus 20 anos de idade eu era revoltado. E você poderia perpetuar para a sua família. Não, já que meu pai fez isso comigo, também vou. Não, eu tomei a decisão de quebrar. Quebrar ali. Eu falei: eu vou quebrar isso. E eu quebrei. Né? Eu quebrei e não levei isso para os meus filhos. Ou o favoritismo ou a comparação acaba sendo prejudicial. Ou até mesmo em casa, né? Palavras negativas, você nunca vai ser ninguém. O meu filho mais velho se chama Ariston, o mais novo é o Glauber Williams. Eu nunca comparei os dois. Ariston, seu irmão é melhor do que você. Nunca fiz isso, né? Mas sempre procurei dizer que eles eram os melhores, que eles eram bons, né? Sempre procurei eles, né? Para não perceberem, né? Ensinei em nenhum momento eles, perceber que havia um favoritismo. E uma coisa que eu ensinei eles também, antes de ganhar, eu ensinei eles a perder. Porque é outra coisa também, você ensina a criança só ganhar, só ganhar, só ganhar. O dia que ela perder algo na vida dela... Ela não sabe se comportar. Não sabe se comportar. Então eu ensinei eles a perder, né? Para eles não ter um impacto na vida deles. Né? Ah, pai, não consegui aquele emprego, ele... Só prepara para os aplausos, né? Isso. Não, a gente não deve fazer isso, né? Porque isso atrapalha também, né, o crescimento da criança, né? Você só fazer eles acreditar que vão vencer. Vai ter os dias ruins também que eles vão perder e eles têm que estar preparados para perder. Para perder. Né? Aprender a assimilar isso daí. Sim.
Estamos quase nos finais aqui, vamos para a conclusão. Então, a conclusão aqui, a harmonia familiar promove o crescimento espiritual. A aplicação do texto aqui, o que nós podemos deixar aqui? Filhos, o que vocês podem fazer para melhorar na área de honrar aos pais? Seja criativo. Me lembro que meu finado pai, eu já era casado e alguns sábados de folga eu planejava, saía com meu pai, ou ia numa praça da alimentação, num shopping, Amém. ou ia numa feira. É importante que você tenha isso, né? Honrar aos pais, mesmo que a imagem aqui, é um homem, um senhor de cabelos brancos, está aqui no entretenimento com seu neto, com seu filho, né? Então você precisa fazer isso, né? Honrar aos pais. Pais, seja um pai presente no ensino, na amizade, no entretenimento. Que razões bíblicas temos para obedecer ao quinto mandamento? Em Mateus capítulo 18, versículo 6, diz assim uma palavra. A Bíblia é muito clara quando trata sobre o impacto negativo que podemos ter espiritualmente sobre nossos filhos quando diz: mas se alguém fizer cair no pecado uns destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. É forte esse versículo, né? Mas é uma razão bíblica aqui. Quais responsabilidades os pais têm em ajudar os filhos a obedecer este mandamento? Tempo, qualidade, não negligenciar, estar com seu filho. Eu tenho as minhas duas filhas casadas e às vezes eu estou mandando mensagem. Amém. Eu estou mandando mensagem, e aí, como é que tá? E um dia uma delas, pai, eu estou estressada, metas que eu preciso cumprir, e eu orientei ela, filha, mas eu perguntei para ela, como está você? Amém. Eu fiz a iniciativa e eu fiquei surpreso porque ela me contou uma dificuldade que ela estava tendo. Então, se eu não fosse um pai presente, ô filha, tudo bem? Como é que você está? Aí ela pontuou um problema que ela estava enfrentando no serviço e eu sugeri para ela, olha filha, se você não consegue mudar o cenário, se não tem nenhuma projeção futura para mudança de cenário, você precisa sair dessa empresa. E depois eu fiquei preocupado. Né? Sai da empresa. Não, puxa, sai da empresa. Aí depois, graças a Deus, ela conseguiu um outro emprego que era muito mais tranquilo, menos cobrança, né? Mas eu precisei estar presente, né? Mesmo morando distante, mas eu estava presente na interação com ela, né? Como a relação dos filhos com os pais afeta a maneira como eles se relacionam com as pessoas ao longo da vida. Então, a relação dos filhos com os pais, ela vai ou ter um posicionamento na sociedade de forma positiva Ou negativa. Se ela não tem uma harmonia familiar, ou não tem uma boa interação com os pais, ela leva isso para a vida, ela leva isso para a profissão, ela leva isso para a faculdade, ela leva isso para onde ela passar. Então, a harmonia familiar é muito importante, né? Essa obediência e da honra aos pais. E, por fim, né? Como isso afeta a sociedade como um todo? Um lar bem estruturado, harmonioso, nós vamos ter uma sociedade também estruturada e harmoniosa, né? Não só a sociedade, como a igreja, né? Sim. E todos saem ganhando. É o ganha-ganha. É o ganha-ganha. E antes da gente querer ser pai, né? Porque a pessoa acha que ser pai é aquele autoritário, não, a gente tem que primeiro ser amigo, né? Ganhar a confiança dos nossos filhos, para que eles vejam em nós não só um pai, mas um herói, né? Que fez tudo por eles, Sim. Que deu tudo para eles, né? E então a gente precisa dessa interação. Eu queria deixar aqui, pastor Rudy, se o pastor me permite, dois versículos. Por né? favor. Se encontra lá em Provérbio. Provérbio tem muitos conselhos, né? Muitos conselhos. Para casal, para o marido, para a esposa e para os Sim. filhos também, né? Para o patrão, para o Pro patrão, empregado. pro empregado.
é para o servo, né? E Está registrado onde? Provérbios 1, capítulo 1, versículo 8, onde Salomão ele vai dizer, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Né? E Provérbios 23, capítulo 23, versículo 22, Salomão também vai dar mais um conselho para os filhos, para o filho, né? Que diz assim, ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Interessante. São conselhos úteis, né? É um homem que pediu sabedoria, né? Ele poderia ter... Deus falou, pede o que quiseres. É. E aí eu quero sabedoria para governar. E ele deixa esses, né, esses provérbios maravilhosos. E estamos encerrando aqui esta aula, esse subsídio, essa videoaula para os professores e professoras, né? Que o Espírito Santo conduza você, professor, professora, a ministrar uma excelente aula. Amém. Quero agradecer, presbítero Alexandre, pelos seus apontamentos, fantástico, né? Isso é fundamental, né? Essa interação para essa aula de número 12. Estamos finalizando o trimestre, uma importante fala do apóstolo aqui sobre a questão familiar. Amém. Também, né? É muito importante. E ao Giva, agradecer ao Giva que gravou mais esse subsídio. Amém. Deus continue abençoando a todos vocês e que Deus quiser, se Deus quiser, estaremos em outros momentos também, Amém. né? Para dar um apoio aos professores. Deus continue abençoando vocês. Tenha uma excelente aula no domingo.